É possível no seu inventário florestal você perceber que as árvores estão diminuindo de volume? Você acha que sim? Você acha que não? Quer entender melhor sobre isso? Então me acompanhe nesse vídeo, vamos lá. Fala pessoal, meu nome é Joilson, sou engenheiro florestal aqui de Cuiabá, Mato Grosso há mais de 16 anos, tá? E aqui no meu canal todos os dias você tem aí um vídeo super bacana, uma dica, um conteúdo útil e gratuito para você ser um profissional florestal de sucesso, ter total confiança, segurança e autoridade nos seus trabalhos, projetos e consultorias no setor florestal, tá? No vídeo de hoje eu quero te explicar sobre essa pergunta que eu fiz inicialmente, né? É possível você perceber que as árvores estão diminuindo de volume, tá? Eu diria que para a gente entender melhor essa resposta, eu vou explicar aqui nesse vídeo sobre um parâmetro que é muito utilizado nos inventários florestais, principalmente nos inventários contínuos, que é o parâmetro do incremento corrente anual, né? Então, o que é o incremento corrente anual? O incremento corrente anual, como o próprio nome sugere, é o valor do incremento em volume que uma árvore ou que uma floresta tem de um ano para o outro, né? Ele tem esse nome, incremento corrente anual, tá? Porque é o ganho de um ano para o outro, ganho nessa questão do ano corrente, né? Então ele pode ser, né, o próprio nome sugere, um incremento anual, porque normalmente os inventários contínuos eles são feitos de forma anual. Mas é claro que se você faz os inventários de monitoramento, inventários contínuos de forma semestral, então você vai ter um incremento corrente semestral, ou se você faz a cada 2 anos, você vai ter um incremento corrente bianual e assim por diante, tá? E aí só para a gente se situar também, não vamos confundir incremento corrente anual com incremento médio anual, tá? Qual que é a diferença entre eles? Enquanto o incremento corrente anual é esse ganho de volume de um ano para o outro, né, do ano corrente, o incremento médio anual é a média de volume, a média de ganho de volume de uma floresta ao longo dos anos, tá? Então, por exemplo, se você fez um inventário num plantio florestal agora no ano de 2021, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está em 2021, beleza, aí você percebe que aquela floresta tem lá, por exemplo, 100 metros cúbicos por hectare, por exemplo. Daqui a um ano, se você fizer novamente o inventário naquela floresta, você vai lá e verifica que ela teve lá um volume de 120 metros cúbicos por hectare, então significa que o incremento corrente anual, aí no caso, é de 20 metros cúbicos por hectare, né, de um ano para o outro. Mas suponhamos que hoje você faz esse inventário que tem lá 100 metros cúbicos por hectare e essa floresta ela tenha aí 5 anos de idade, né? Então significa que em 5 anos essa floresta tem um total de 100 metros cúbicos por hectare, então significa que ela tem um incremento médio anual de 20 metros cúbicos por hectare por ano, tá? Então existe essa diferença entre o incremento corrente, né, que é de um ano para o outro, e o incremento médio, que é o volume atual dividido pela idade do povoamento florestal, tá? Então não vamos confundir aqui as diferenças entre os termos e os parâmetros. O incremento corrente anual ele é medido justamente nos inventários florestais que você faz. Quando você faz a determinação de volume, né, você tem lá o volume que você mede por árvore, por parcela, por hectare, por talhão todo, né? Seja floresta nativa ou plantada, né? Se você faz inventários contínuos de monitoramento, então automaticamente você já pode ter essa informação do incremento corrente anual, né? Porque ele é justamente medido fazendo-se essa comparação entre o inventário que você faz agora com o próximo inventário, né? E aí você tem o valor do incremento corrente anual. Ou se você faz o inventário agora, se você quer saber qual que é o incremento corrente do ano passado para cá, é só você pegar a diferença, né, desse inventário que você fez agora para o inventário anterior, que você vai ter então essa questão aí do incremento corrente do ano passado para cá, tá? Então ele é medido dessa forma, entre o inventário presente menos o volume, né, do inventário presente menos o volume do inventário anterior. E o incremento corrente ele também pode ser apresentado de várias formas, né? Porque como o nome dele sugere, né, que é feito anualmente, incremento corrente anual, então, no primeiro momento, a maioria dos inventários contínuos é feito de forma anual, né? Então você vai ter aí a representação do incremento corrente em metros cúbicos por hectare, né, nesse ano corrente, digamos assim. Mas se você faz inventários semestrais, por exemplo,
em plantios recém-iniciados, recém-plantados, é necessário ele ter um monitoramento mais intenso para combater pragas, as mudas estão mais jovens, sensíveis, enfim. Nesses casos você vai ter o valor de incremento semestral ou incremento bianual e assim por diante, tá? Então, o incremento corrente ele pode ser expresso de acordo com as representações aí do tempo em que você faz o seu inventário florestal. Ou também o incremento corrente, ele normalmente ele é representado em metros cúbicos por hectare, né? Porque você tem ali como padrão, né, fácil de se comparar, o ganho de volume em metros cúbicos numa área de 1 hectare. Mas é claro que você pode também representar esse parâmetro do incremento corrente em metros cúbicos por árvore, metros cúbicos por parcela, metros cúbicos do talhão, metros cúbicos da floresta toda, né? Então, você pode, claro, utilizar como padrão metros cúbicos por hectare, mas se você desejar, se for aí útil para você, né, para você ter mais informações para interpretar os resultados, os parâmetros e assim por diante, você pode utilizar todas essas formas de se representar o incremento corrente, né, por áreas ou por unidade de árvore ou por talhões e assim por diante também. E antes de continuar o vídeo, eu vou te pedir também para você se inscrever no canal e ativar todas as notificações aqui para você, cada vez que eu postar algum vídeo, você ser notificado e não ficar de fora de todos esses conteúdos que eu trago aqui para você praticamente todos os dias e de forma gratuita, tá bom? Então, para isso é muito importante que você esteja inscrito no canal e também com o sininho ativado para você receber tudo que eu tenho para te passar. Além disso, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também, né, o link para você entrar no nosso canal do Telegram, onde lá no canal do Telegram você vai ter acesso não só a esse vídeo, mas diversos outros conteúdos super úteis e bacanas que eu já postei anteriormente, tá? O legal do canal do Telegram é que ele praticamente não tem limite de pessoas, é diferente de um grupo de WhatsApp que tem ali um limite de pessoas, né? Então lá no canal do Telegram você pode entrar lá independente da quantidade de pessoas que tiver. Também não é um grupo como que aleatório, onde você vai ficar recebendo mensagens diversas. Lá no nosso canal do Telegram, somente os administradores postam conteúdos, então fique tranquilo que você lá só vai ver conteúdo útil voltado aí para o seu crescimento pessoal e profissional, tá bom? E aí também eu vou te pedir, né, para você se cadastrar, também aqui na descrição do vídeo tem aí um link para você se cadastrar no nosso site e você também receber por e-mail todos os informativos, conteúdos, futuros eventos que a gente vai promover, que a gente tem promovido aí com uma certa frequência, tá bom? Lá no nosso site você se cadastra gratuitamente e além disso no nosso site você tem acesso a um e-book super bacana, onde nesse e-book eu te mostro quais são os principais erros cometidos em inventários florestais. É um e-book que está lá gratuito, né? Tá lá te esperando agora mesmo, tá? E aí através desse e-book você vai ter acesso a esse conteúdo super bacana para te ajudar aí a ter mais confiança, segurança e autoridade nos seus trabalhos no setor florestal, tá? Então não se esquece de se inscrever no canal, entrar para o nosso canal do Telegram e também baixar o e-book gratuitamente lá no nosso site. Vai lá. Bom, então continuando, através do incremento corrente, você pode analisar os padrões de crescimento da floresta de diferentes maneiras, tá? Seja uma floresta plantada, onde é mais comumente usado, ou se de alguma forma você queira acompanhar o desenvolvimento de uma floresta nativa para algum tipo de monitoramento, para um projeto de recuperação de áreas degradadas, por exemplo, isso também pode ser utilizado aí nos seus inventários florestais, tá? Você consegue então analisar os padrões de crescimento da floresta, seja de forma individual a nível de árvore, ou de forma como que coletiva, né, por área, por grupo de área, por grupo de árvores, né? Você pode ter então o incremento corrente por árvore, você pode ter um incremento corrente por parcela, por hectare, por talhão, para a floresta toda e assim por diante. Você pode utilizar esse parâmetro de diversas maneiras. Além disso, o incremento corrente anual, você pode utilizar esse parâmetro também para avaliar diversos outros elementos de uma floresta, tá? Como por exemplo tratos silviculturais. Através do incremento corrente anual, você verifica se os tratos silviculturais que estão sendo aplicados ali no povoamento estão sendo satisfatórios ou até mesmo se existe a necessidade de aplicar algum trato silvicultural, como por exemplo desbaste, desrama, né? O próprio espaçamento ali do plantio, se ele está satisfatório, né? Muitas vezes de um ano para o outro esses tratos, essas influências, né, do manejo ali feito no povoamento florestal vai influenciar diretamente, né,
nessa questão aí do incremento, né? E através dessa análise de incremento, muitas vezes pela curva de incremento, você consegue verificar se o plantio está sendo bem conduzido, se já está na hora de fazer ali uma intervenção ou não. Você consegue também avaliar quais são os melhores sítios, tá? Porque suponha que um plantio florestal ele seja ali executado, né, sob o mesmo espaçamento, sobre o mesmo regime de desbaste, desrama, né, onde os tratos silviculturais não se alteram entre si de maneira geral. Mas através do incremento corrente você pode verificar quais são os melhores locais, com os melhores solos, onde está tendo mais precipitação, chuvas, né, onde a declividade está ajudando ali no desenvolvimento do plantio, em quais sítios você tem a necessidade de adubação ou não, tá? Então, o incremento corrente anual também é um parâmetro muito importante para você avaliar quais são os melhores locais, os melhores sítios em comparação com os outros, né? Para isso, você faz essa análise do incremento corrente anual nos diferentes talhões, né? Por isso que eu falei agora há pouco que você pode utilizar essa informação a nível de área, a nível também de talhão, porque dessa forma você vai ter aí um parâmetro comparativo entre os diferentes talhões aí na sua floresta. Além dos tratos silviculturais e dos sítios, você consegue também avaliar diferentes procedências e materiais genéticos aí no seu plantio florestal ou até mesmo na sua floresta nativa, tá? Suponhamos então que a floresta ela esteja sobre o mesmo regime de manejo, né? Os sítios sejam basicamente iguais entre si, mas se por algum motivo você verificar que está tendo diferença de incremento, tá, entre os diferentes talhões, então uma fonte de variação que também pode ser resultante aí nessa variação do incremento corrente é as diferenças entre os materiais genéticos, tá? Às vezes determinadas espécies vão ter determinados padrões de crescimento, então isso pode variar de um local para o outro, ou se num talhão é plantado um determinado clone diferente de outro talhão, essas diferenças entre os clones também pode resultar em incrementos correntes diferenciados e assim por diante. Ou se um talhão está plantado com uma espécie clonal, enquanto em outro talhão está plantado uma espécie, um plantio de origem seminal, né? Então isso também vai ser muito bacana, muito útil para você conseguir verificar através do incremento corrente essas possíveis variações aí no seu povoamento florestal. E também uma outra coisa que é possível avaliar através do incremento corrente anual são as influências de fatores bióticos externos, né? Como por exemplo presença de pragas, presença de doenças ou até mesmo presença de insetos benéficos, né? Tudo isso também vai influenciar no desenvolvimento do plantio, né? Consequentemente, isso também vai influenciar aí nos valores dos incrementos correntes de um ano para o outro, né? Então, suponhamos que uma determinada região do plantio esteja mais próximo ali de uma área de reserva legal. Significa que, teoricamente, essa área de reserva legal ela vai estar exercendo uma certa influência em relação a fatores bióticos, insetos, doenças e pragas que estão vindo ali da área de reserva legal. Então, possivelmente, essa parte do plantio que esteja mais perto da reserva legal, ela pode até natural que tenha ali alguns valores de incremento diferente do resto do povoamento, porque os fatores bióticos também vão estar influenciando aí no desenvolvimento do plantio, né? E isso vai acarretar em diferenças de incremento corrente anual. Então, olha só, através do incremento corrente anual, você consegue de diversas maneiras avaliar fatores silviculturais, presença de pragas, diferentes qualidades de sítio, fatores genéticos do povoamento florestal, tá? E assim por diante. Então, você saber analisar o incremento corrente anual vai te dar todos esses embasamentos e parâmetros para você não só prestar uma boa consultoria, uma boa execução de um plantio, mas para você ter total confiança, segurança e autoridade nos seus trabalhos no setor florestal e ambiental. Tá, mas até agora eu ainda não respondi aquela pergunta inicial do vídeo, né? É possível então que uma árvore ou uma floresta tenha um valor de incremento corrente negativo? É possível uma árvore diminuir de volume? O que a gente pode entender sobre isso, tá? Então, olha só, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá bom? Isso aqui que vocês estão vendo agora, vamos entender, né? Isso aqui é um índice pluviométrico anual de uma das empresas aqui que eu acompanho, tá bom? Então, vou até tentar aumentar o zoom aqui para a gente ver aqui embaixo, olha só. Desde o ano 2000 até agora, quando estou gravando esse vídeo no ano de 2021, esse aqui é o quanto que choveu anualmente
nessa propriedade. Lá a gente tem um registro de todas as chuvas que caem diariamente, tá? Então dessa forma a gente tem o registro anual, né? Aliás, diário, semanal, mensal e anual dessa propriedade, tá? Então, se a gente verificar aqui, ó, por exemplo, lá no ano 2000 teve 1.460 milímetros de chuva. Aí em 2001, 1.216, 1.227, 1.711, 1.600. Aí tem algumas variações, né? No ano aqui de 2006 choveu 2.600 milímetros nessa floresta. Aí teve aqui um decréscimo, né, 2.095, mas ainda acima da média, 1.900, 1.280. Então, olha só, se a gente verificar aqui, a gente vai ver que essa propriedade, que é aqui no Mato Grosso, ela tem aqui um regime de chuvas, em média, de em torno aqui de 1.800, 1.900 milímetros anualmente, tá? E aí é claro que tem alguns anos que choveu menos do que a média e tem outros anos que choveu mais do que a média, tá? E aí o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, ó, é para esse ano aqui de 2020. Deixa eu até mudar a cor aqui. Peraí. Deixa eu ver só para a gente deixar ele mais destacado aqui, ó. Aqui no ano de 2020, olha só. Nós tivemos o ano todo choveu somente 845 milímetros no ano todo. Acho que vocês não estão conseguindo ver o meu mouse aí, mas não tem problema, tá? O que eu gostaria de chamar a atenção é que nesse ano aqui de 2020 nós tivemos um total de chuva no ano todo abaixo da metade da média, né? Se a média está lá em 1.800, 1.900, né? Então 845 está abaixo da metade aí desse valor, né? Então foi um ano bem atípico, né? E isso influenciou, deixa eu voltar para cá. Isso influenciou diretamente no desenvolvimento daquela floresta de maneira geral, tá? De tal forma que, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês novamente, peraí. Então aqui, olha só, eu separei também os dados aqui para a gente entender melhor, tá? Nessas colunas aqui que vocês estão vendo, deixa eu aumentar o zoom aqui para a gente entender certinho. Tem várias informações aqui, ó, talhão, parcela, árvore, né? Então todas essas linhas aqui tem uma informação. Por exemplo, talhão 1, parcela 1, árvore 4, aí já pula para talhão 1, parcela 1, árvore 30. As que estão faltando aqui foi porque já tinham sido desbastadas anteriormente. Então eu fiz um filtro aqui só para a gente ver as árvores que estavam em pé no momento aqui que eu separei esses dados. E aí para cada uma dessas árvores a gente tem informação aqui, ó, do CAP da circunferência, né, em 2019, CAP em 2020, aí quanto que teve de incremento em metros cúbicos, em circunferência, né, de 2019 para 2020, aí o CAP no ano de 2021 e quanto que teve de incremento em circunferência, tá, do ano de 2020 para 2021, tá bom? Então percebam que aqui primeiro eu separei os dados. Eu fiz a análise da circunferência, né? Eu não fiz aqui, apesar de eu ter explicado que o incremento corrente é o incremento em volume, eu achei mais simples aqui para a gente entender melhor, fazer essa análise dos incrementos em circunferência, porque a circunferência de maneira geral ela vai influenciar diretamente no volume, tá? Então olha só, aqui a gente tem um total de, deixa eu ver aqui, ó, 459, né? Menos 1, 458 árvores que eu separei aqui para a gente ver esses dados, tá bom? E aí, ó, a gente vai olhar os gráficos aqui agora, ó. De 2019 para 2020, tá? Vamos lembrar aqui que, deixa eu voltar lá naquela tela lá do índice pluviométrico, tá? No ano de até o ano de 2019, a gente tinha aqui um regime de chuvas que estava mais ou menos dentro da média, né? 1.628. Então vamos ver lá como que tá os valores de incremento de 2019 para 2020, tá? Então vocês percebam que de maneira geral, né? Aqui tem aqui bem a linha onde está o valor de incremento zero, né? Então tem algumas árvores que deu valor de incremento igual a zero, tá?
mas de maneira geral os valores de incremento em circunferência eles estão variando aqui de 0 até 5, né, 6, tá entre 0 a 6, 7 centímetros de circunferência, né, enquanto que as árvores ganharam de circunferência de 2019 para 2020, tá? Agora, olha só, vamos verificar aqui no índice pluviométrico, tá? Em 2020 foi quando a gente teve essa seca, essa estiagem bem forte aqui nesse plantio, né? A chuva que estava 1.628 caiu para 845. Então isso influenciou diretamente na questão dos incrementos naquele ano, tá? Vocês percebam aqui, ó, que os valores de incremento de 2020 para 2021, ó, aqui está a linha onde está 0. Então teve árvores que teve um incremento positivo, mas teve muitas árvores que teve um valor de incremento negativo, tá? Então, ó, aqui está a linha do 0 mais uma vez, ó, onde eu estou passando o mouse aqui. Então tem muitas árvores que deu valor de incremento abaixo de 0, ou seja, a gente fez um inventário no ano de 2020, deu lá um determinado valor de circunferência da árvore. Quando a gente foi verificar em 2021, muitas dessas árvores estavam com valor de circunferência menor do que no ano anterior, tá? Eu vou até filtrar aqui, ó, de 2020 para 2021. Olha só, vamos ver aqui, ó. Opa, peraí, deixar filtrado aqui só as que estão abaixo de 0, tá? Deu um total de 52, não sei se vocês conseguem enxergar, mas 52 árvores que deu um valor de incremento negativo, tá? Se a gente tem 450 e poucas árvores, então 52 em comparação a 450 é um número bastante expressivo de árvores que deu aí um valor de incremento negativo, tá? Então isso para nós, quando a gente fez aí o inventário, né, de 2020 para 2021, quando a gente verificou que tinha muitas dessas árvores que estavam com esse problema, né, apresentando essa situação aí atípica, isso para nós ele foi um sinal de alerta. No primeiro momento a gente até achou que seria como que algum erro de inventário, a gente achou que era algum problema na fita métrica, ou então era algum problema com o pessoal que estava fazendo as medições, que estava errado, ou a ficha de campo errado, enfim. No primeiro momento a gente achou que era ali um erro humano, tá? Mas à medida que a gente foi estudando mais a fundo, eu procurei na época até entrar em contato com alguns colegas, professores da Universidade Federal. Então a gente verificou que essa estiagem muito forte foi que causou esse valor de incremento negativo ali na circunferência e consequentemente no volume de muitas árvores, tá? Mas aí de maneira geral, vamos entender aqui o seguinte: esse plantio, esse povoamento aí que vocês estão vendo, é um plantio de teca, tá? Tectona grandis. Significa que a teca, para quem não conhece, ela é uma espécie que tem uma casca, né, bem espessa, digamos assim, tá? Então, quando a gente faz um inventário na teca, nesse caso, nessa floresta, a gente sempre dá preferência para fazer um inventário no período da seca. Porque no período chuvoso, a umidade faz com que a casca da teca fique um pouco mais grossa, mais espessa. Então, por isso que a gente sempre faz um inventário no período seco. E aí, mesmo assim, a gente fez lá o inventário no ano de 2020, né, com a casca mais seca, beleza. Só que quando a gente foi fazer o inventário no ano de 2021, mesmo a casca estando mais seca, mesmo assim, essa estiagem muito forte fez com que a casca diminuísse ainda mais um pouco ali a sua espessura, tá? E aí isso resultou nesses valores de incremento negativo, tá bom? Então, no primeiro momento a gente verificou que foi a diminuição da espessura de casca, tá? Mas como a gente sabe que essa espessura ela influencia diretamente no cálculo de volume, então quando a gente foi fazer o cálculo de volume das árvores, a gente verificou que sim, muitas das árvores estavam apresentando ali uma diminuição de volume de um ano para o outro, tá bom? Então nesse caso, o que foi feito nesse caso? Nesse caso a gente somente continuou ali o monitoramento da floresta, né? Então eu estou gravando agora esse vídeo no ano de 2022. Então de 2021 para 2022
as árvores voltaram a todas ter os valores de incremento positivo novamente, já que agora o regime de chuvas está voltando a se normalizar. Tá? Mas então, por exemplo, nesse caso teve influência direta da questão da casca das árvores. Mas é importante lembrar também que outros elementos também podem influenciar nessa diminuição de volume. Tá? Quando eu falo, por exemplo, de inventários contínuos, eu dou acompanhamento aqui em vários plantios florestais. Eu já verifiquei diversos casos que quando uma árvore ou ela está morta ou ela está ali em vias de morrer por alguma doença ou algum fator que está causando a morte daquela árvore, aquela árvore sim, ela apresenta uma determinada diminuição de volume, tá? E aí a gente explica isso no relatório de inventário, tá? Olha, determinadas árvores estão com um valor de incremento negativo, então isso é um sinal de alto índice de mortalidade das árvores. Sendo assim, qualquer elemento, seja silvicultural, seja fator externo, qualquer elemento que vai influenciar no bom desenvolvimento das árvores, consequentemente qualquer elemento que vai influenciar até mesmo na mortalidade das árvores, isso pode sim resultar em valores de incremento negativos de uma árvore, num talhão, numa floresta, seja nativa, seja plantada e assim por diante, tá bom? Então, respondendo aqui a pergunta inicial do vídeo, sim, é possível que uma floresta apresente valores de incremento negativo, tá? De um ano para o outro. É possível que uma árvore diminua de volume nos seus inventários florestais. Quando isso acontecer no seu caso, isso é um sinal de alerta, tá? Para que, claro, primeiramente você verifique se está tendo algum erro humano, né? Se é algum problema no equipamento, se é algum tipo de falta de treinamento aí do pessoal que está fazendo o levantamento de inventário. Passada essa verificação inicial, aí sim isso pode ser indicativo aí de mortalidade através, como o caso que eu citei aqui, né? De baixa precipitação, árvores com pouco grau de umidade, né? Ou algum tipo de mortalidade causada por doenças ou fatores silviculturais que vão estar influenciando aí na mortalidade das árvores, tá bom? Então fica a dica para vocês, fica o alerta que é possível sim isso acontecer. Bom pessoal, vocês gostaram do vídeo, entenderam certinho aí tudo que eu expliquei até aqui? Se não entendeu, pode voltar, fica à vontade, volta no vídeo para você entender toda essa análise que eu fiz até aqui, expliquei para vocês do porquê que sim, é possível de uma árvore diminuir de volume de um ano para o outro, tá? Se você acha que eu esqueci de algum parâmetro, alguma informação importante, algum fator que também vai influenciar na diminuição de volume das árvores, escreve aí nos comentários. Se você acha que não é possível, também não tem problema, escreve aí nos comentários que eu estou sempre de olho para a gente crescer e aprender junto aqui também, tá bom? E mais uma vez eu vou te pedir para que você entre no nosso canal Telegram, que o link está aí na descrição do vídeo, para que você vá lá e cadastre-se gratuitamente no nosso site, baixe o e-book com os 20 principais erros cometidos em inventários florestais. O link também está aqui na descrição do vídeo, tá? Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e também dar uma moralzinha aí, curte o vídeo, porque dessa forma o YouTube, a rede social, vai entender que esse assunto é muito importante e relevante para você, tá? Se ficou alguma dúvida, mais uma vez, escreve aí nos comentários que eu estou sempre de olho para te responder na medida do possível, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima. É isso aí. Valeu!